Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Show, 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 no Enem eu vou passar. Estudando nos amantes eu vou detonar. De novo, galerinha. Show, 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 no Enem eu vou passar. Estudando pelo amantes é que eu vou detonar. Esbofete, venha minha filha, vai começar mais uma aula do professor Calvé. Eu não quero estudar hoje não, papai Smurf. Fala, galerinha. Vamos estudar? Vamos estudar? Enem por chegar. Galerinha, podcast, mais um podcast Amantes da Biologia, com o professor Alan Calvé que vos fala. Sistema imunitário. Vamos chamar assim esse podcast? Rapidamente. Galerinha, quais são os principais aspectos, as principais características do sistema imunitário? Vamos colocar aqui pelo menos duas principais características. A especificidade e a memória. Muito bem, galerinha. Especificidade e memória são os dois aspectos característicos, vamos dizer assim, que tem o nosso sistema imunitário. A própria palavra já te responde. Especificidade é a capacidade de produzir, quando a gente fala de sistema imunitário, anticorpos específicos, galerinha, para um determinado antígeno. Aí o professor vai lá na sala de aula, faz aquele desenhozinho bonitinho, um círculozinho, aí coloca assim, parecendo assim um xizinho em cima desse círculo, dessa bolinha. Na verdade, ali é o anticorpo, o círculo. Aí vem o tracinho em cima do círculo, que é o antígeno. Então, cada anticorpo para cada antígeno específico. Na verdade, galerinha, olha, a especificidade refere-se à capacidade de produzir anticorpos. Esses anticorpos também, eles são denominados o quê? Imunoglobulinas. Galerinha, imunoglobulinas. Muito bem. Só para vocês terem uma ideia, para a gente fazer aqui um paralelo, para vocês saberem o que é imunoglobulina. Veja bem, imunoglobulina termina em ina. A gente sabe que as proteínas têm a função de defesa, que são os anticorpos. Por isso que é chamado também de imunoglobulina, porque os anticorpos nada mais são do que proteínas. Quando você está estudando lá grupos sanguíneos, não tem os aglutinogênios, que são os antígenos, e não tem as aglutininas, anti-A, aglutinina anti-B, anti-A e anti-B. Né? As aglutininas são os anticorpos. Terminou em ina, é uma proteína que tem a função de defesa. Mas sim, esses anticorpos são específicos para um determinado antígeno. Esse é o aspecto, a característica do sistema imunitário, a especificidade. E esses antígenos, professor, quem poderiam ser? Pode ser micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários. Né? Uma substância estranha ao corpo é um antígeno. O antígeno tem como uma característica, galerinha, a capacidade de estimular uma resposta imune. O antígeno tem essa capacidade de estimular uma resposta imune. Mas uma substância estranha pode ser um ácaro, pode ser poeira, fumaça, uma proteína de um determinado alimento. A pessoa que é alérgico, né, a uma proteína é diferente de intolerância. Alergia alimentar é diferente de intolerância. Intolerância tem um podcast também já gravado. Inclusive eu faço a diferença dos dois. Então a pessoa, muitas das vezes, ela tem alergia a uma determinada proteína. Para ela é estranho. Aí, o que vai acontecer? Vai ter uma resposta, o teu organismo vai dar uma resposta imune a essa proteína estranha para aquela pessoa que é alérgica. Ou aquele alérgeno, a poeira, a fumaça. Então, quando a pessoa se submete a fazer uns exames de sangue, para detectar essa alergia, ele vai perceber na leitura do exame, no diagnóstico, que as taxas de imunoglobulinas estão elevadas, porque existem imunoglobulinas A, imunoglobulinas M. Agora, quando se fala em alergia, a imunoglobulina que se altera é a IgE, ou imunoglobulina E. O Izão maiúsculo você coloca,
aí bota o Gzinho minúsculo e o Ezão maiúsculo. Então, imunoglobulina E elevada, apareceu no exame, é o fator, né, que propicia o surgimento daquela determinada alergia, né, que foi provocada por aquele determinado alérgeno. Então, cada anticorpo ou imunoglobulina vai reconhecer apenas um antígeno que induziu sua formação. É o complexo antígeno-anticorpo. Então, ao longo da vida do ser humano, galerinha, a gente é capaz de produzir diferentes anticorpos em resposta aos antígenos com os quais você entra em contato. Você entra em contato pela primeira vez, depois você vai formar o quê? Aí vem a outra característica do sistema imunitário, que é a memória, a capacidade de formar memória. É a capacidade de reconhecer um mesmo antígeno, caso você entre novamente em contato com ele. Então, desse mecanismo de formar memória no organismo, de células de memória, participa principalmente quem? Os linfócitos B e T, certo? Eu acredito que esse B, ele venha de baço, né? Que é um órgão linfonoide. E o T venha de timo, que também é um órgão linfonoide, né? Existem outros órgãos linfonoides, como tonsilas, as amígdalas, né? A medula óssea vermelha. Lá é que tem essas células relacionadas à nossa defesa. Muito bem, galerinha? Mas sim, a imunização, galerinha, ela ainda pode ser ativa e passiva. Simples. Imunização ativa é aquela relacionada às vacinações. Todo mundo sabe o que é vacinação. Vacinas. A imunização passiva é aquela que é relacionada ao soro. Aí tem as características de cada um. Veja bem, o princípio da imunização ativa, galerinha, é o mecanismo no qual se baseiam, como eu estou falando, as vacinações. Bom, com a vacina você inocula pela primeira vez no indivíduo sadio uma forma que a gente chama de enfraquecida, atenuada, ou uma pequena quantidade de antígeno, que seria a substância ou corpo estranho. O que vai acontecer? O indivíduo ele vai passar a produzir anticorpos, porque o sistema imune dele foi estimulado, vai ter que ter uma resposta. Então, o indivíduo passa a produzir anticorpos que vão atuar contra os antígenos. Essa resposta a gente chama de resposta primária, certo? Veja bem, o indivíduo passa a produzir anticorpos no primeiro contato, que vão atuar contra os antígenos, né? Quando ele é estimulado pela primeira vez. Então a resposta ela é primária. Agora, se esse mesmo indivíduo entrar em contato novamente com esse mesmo antígeno, aí vem a resposta imunitária muito mais elevada, mais rápida também, né? Então, a produção de anticorpos ela é muito maior. Aí vem uma resposta secundária. Certo, galerinha? Então, tem a resposta primária e tem a resposta secundária. Aí você vai, como é podcast, você vai no Google Imagem, tentar ouvir em casa o podcast, porque às vezes o aluno está ouvindo o podcast, o estudante, vamos chamar assim, que é muito mais legal do que chamar aluno, né? Você sabe a diferença, né? Então, o estudante, aquele que sai, pega o buzu, ele leva o podcast, está salvo lá no celular dele, no tablet, põe o fone de ouvido e vai ouvir o Calvé. Galerinha. Agora, quando ele está em casa, como é podcast, ele vai acessar o Google Imagem e vai colocar lá um gráfico de concentração de anticorpos específicos no corpo de uma pessoa. Após a vacinação, o que vai acontecer? Aí ele vai ver lá que na resposta imunitária primária, o tempo para a produção de anticorpos ele é maior, certo? E a quantidade produzida vai ser menor. A quantidade de anticorpos produzida ainda vai ser menor. Já na resposta secundária é o contrário, certo? O tempo para a produção de anticorpos vai ser menor, é muito mais rápido a resposta, e a quantidade vai ser muito maior. A concentração no plasma de anticorpos específico vai ser, contra determinado antígeno, vai ser muito maior. Aí você vai observar, vai fazer a leitura do gráfico,
que Enem, gosta de trabalhar com gráfico. Então coloque lá, repetindo, gráfico de concentração de anticorpos específicos no corpo de uma pessoa. Pronto. Aí vai aparecer um gráfico e você vai observar lá que vai ter a primeira inoculação do antígeno, depois vai ter uma segunda inoculação do antígeno e vai ver a resposta, né? A quantidade de anticorpos que se formou, elevado ou não, dependendo da resposta, se for primária ou secundária, e o tempo de resposta. Então, não deixe de fazer isso, para fixar melhor o podcast, certo? Galerinha, isso foi a imunização ativa, que é um mecanismo no qual se baseia as vacinações. E a imunização passiva, relacionada, como falei, ao soro. São os anticorpos, galerinha, já prontos, que são introduzidos no corpo do indivíduo para combater um antígeno qualquer. É o princípio do uso do soro, que se obtém uma resposta rápida, né? O soro é uma resposta rápida do organismo. Galerinha, a imunização passiva, ela é passageira, já que o sistema imunitário ele não é ativado para a produção de anticorpos. É o contrário da imunização ativa, em que a informação ela é registrada nas famosas células de memória que eu falei do organismo. Certo? Então, a imunização passiva ela é passageira. O sistema imunitário ele não é ativado para a produção de anticorpos. Na ativa, sim. A informação ela fica registrada na memória do nosso organismo. Nós temos os arquivos, né? Nós somos computadores humanos. Muito bem, soro. Aí tem vários soros. Por exemplo, soro antiofídicos, antiescorpiônico, né? Tem um anticrotálico contra uma especificidade de um veneno, como da cobra cascavel. Então, o soro é uma medida o quê? Emergencial. Ela é o quê? Digamos, uma medida curativa, não preventiva. Preventiva seria vacina, não é isso, galerinha? Então, vamos fixar melhor esse conteúdo, esse podcast, com duas questõezinhas aqui. Uma da CES Gran Rio e a outra que já caiu no Enem. Vamos começar pela do Enem. Bom, fala assim a questão. O vírus do papiloma humano, qual é a sigla? HPV, a sigla em inglês. Papiloma humano, HPV. Causa o que, galerinha? O aparecimento de verrugas, infecção persistente, não é? Sendo o principal fator ambiental, o fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas do corpo, aí vem relação sexual, né, galerinha? Mucosa do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça. Embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja suficiente. Então foi desenvolvida uma vacina contra o HPV que vai reduzir até 90% as verrugas e 85,5% dos casos de infecção persistente em comparação com as pessoas não vacinadas. O benefício da utilização dessa vacina contra o HPV, né, é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, vão apresentar diferentes respostas. Lembra do gráfico? Ao vírus HPV, em decorrência de quê? A letra A, alta concentração de macrófagos. Letra B, elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes. Letra C, aumento na produção de hemácias após a infecção por vírus HPV. Letra D, rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. Ou letra E, presença de células de memória que atuam na resposta secundária. Muito bem, galerinha. Letra E, presença de células de memória que atuam na resposta secundária. Galerinha, ao serem imunizadas, as meninas, né, de 12 a 14 anos, que foram nas escolas, as campanhas, deu maior polêmica, porque achavam que estava estimulando sexualmente a vida sexualmente precocemente dessas adolescentes. Onde a escola que eu trabalhei, também foram várias pessoas lá vacinaram, tinha um professor lá para explicar, né? Então, bonitinho. Então, as pessoas vacinadas desenvolvem células de memória, galerinha. É o princípio da vacina, que responde rapidamente ao vírus HPV por meio da produção de anticorpos específicos. Então, o benefício da utilização dessa vacina
é que pessoas vacinadas vão formar células de memória em comparação com pessoas que não foram vacinadas. Então as respostas vão ser diferentes, né? Vão ser muito mais rápidas quando a resposta ela é secundária. Muito bem, então vacinação, independente se tem vida sexual ativa ou não. Uma outra pergunta aqui é sobre da Gran Rio, né? Soros e vacinas fazem parte do arsenal usado no combate às doenças infecciosas. Tudo isso é uma imunidade adquirida. Compare, respectivamente, qual é a ação do soro e da vacina, segundo alguns tópicos. Letra A, a natureza da imunização. B, a ação imediata ou não. Fácil, né? C, a duração da imunização. E letra D, o emprego curativo ou preventivo. Bom, sabemos que o soro, a imunização ela é passiva, artificial. E a vacina? A imunização é ativa, artificial. Certo? Bom, soro, a ação ela é imediata. Certo, galerinha? É curativa, a ação é imediata. A vacina, a ação é lenta. Certo? Soro, a imunização ela é breve ou fugaz, para ficar mais bonitinho. A imunização ela é breve ou fugaz no soro. Na vacina, a imunização ela é duradoura. Por quê? Porque forma aquelas células de memória, né? Soro, uso é curativo. A vacina, o uso é preventivo. Ok? Comente, compartilhe, marque seus colegas, divulgue o projeto de ajudar as pessoas do professor Calvé, dos amantes da biologia. Abraços! Pam, 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 pam.